Então, professora, tudo certo? Agora nessa dupla, formada pelo Wolfgang Reis e pela Caroline Gomes, que sou eu, nós vamos apresentar o nosso trabalho, que é sobre uma análise aerodinâmica de um perfil NACA 0010 pelo software XFLR5. Então, dando uma breve introdução ao trabalho, a gente escolheu esse perfil justamente por causa da aplicação dele. Ele é utilizado nas pás de turbinas eólicas, então a gente achou muito interessante. A gente vai pegar esse perfil, vai analisar no software XFLR5, com base no ângulo de ataque alfa, correlacionando ele à relação do coeficiente de arrasto com o coeficiente de sustentação, né? A gente vai pegar esses dados e comparar com os dados do Airfoil Tools, que é um site na internet que também tem esses dados realizados por análises computacionais, né? Então, a gente vai fazer essa comparação da nossa análise com a análise que a gente encontrou. Depois a gente vai tirar algumas conclusões sobre ela. Falando um pouco agora sobre a fundamentação teórica, iniciando com a geometria do perfil aerodinâmico, né? Como vocês podem ver, na ponta do perfil, a gente tem um bordo de ataque. Na parte final do perfil, a gente tem um bordo de fuga. Tem a corda que vai conectar esses dois pontos, né? O bordo de ataque e o bordo de fuga. Essa corda, se ela não estiver paralela ao eixo horizontal, ela vai estar gerando um ângulo de ataque, que vai ser utilizado depois. Ele é necessário também para conseguir manter o avião ou a turbina rodando, né? E esse ângulo de ataque vai surgir e vai ser necessário também para auxílio dos cálculos coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto. A gente tem a espessura, que é a distância entre a parte de baixo e a parte superior do perfil. A linha de arqueamento, que ela segue um pouco o design ali, o sentido da parte superior do perfil. Falando um pouquinho agora sobre o número de Reynolds, que vai ser utilizado para calcular os coeficientes de sustentação e coeficientes de arrasto. O número de Reynolds é um parâmetro adimensional amplamente utilizado para caracterizar um escoamento. Seu significado físico consiste na razão entre as forças de inércia e forças viscosas. Um alto número de Reynolds significa um escoamento turbulento. Então, o número de Reynolds acima de 2.300 já significa um escoamento turbulento, né? Na parte superior ali, vocês podem observar na fórmula, a gente tem ρ, que é a massa específica do fluido, V, que é a velocidade de escoamento, L, o diâmetro ou comprimento característico do sistema, e μ, a viscosidade do fluido. Falando um pouquinho sobre a camada limite, de modo geral, o escoamento de um fluido sobre uma superfície apresenta uma região onde a viscosidade é importante no comportamento do escoamento. Nesta faixa, tanto as forças viscosas quanto as forças inerciais são influentes. Essa região é chamada de camada limite. O escoamento da camada limite pode assumir duas formas: laminar ou turbulento. Os fatores que influenciam a transação entre os dois tipos de escoamento são a rugosidade, a velocidade do fluido, a viscosidade e o gradiente de pressão. Também acontece um fenômeno diferente na camada limite, seria o escoamento dessa camada limite, né? Estou observando o escoamento sobre um perfil aerodinâmico, o desprendimento de vórtices, no caso. Esse desprendimento tem sua origem no gradiente de pressão, que acaba fazendo com que as partículas situadas abaixo da camada limite, abaixo da linha de separação ali, na verdade, fiquem aprisionadas nessa faixa e de modo a escoar de uma maneira circular, caracterizando esses vórtices, onde vocês podem ver aí na tela, nessa parte de esteira, né, que ficam abaixo da linha de separação. Falando um pouco agora sobre o princípio de Bernoulli, que ele é utilizado para calcular os gradientes de pressão. Então, o princípio de Bernoulli ele é a parte da integração da equação de Euler ao longo de uma linha de corrente. No entanto, para a equação de Bernoulli, para que ela possa ser aplicada, né, deve-se considerar um escoamento permanente, incompressível, sem atrito e ao longo de uma linha de corrente. Essa equação ela é muito útil, uma vez que ela relaciona variações de pressão, velocidade e altura com a linha de corrente. Ela é aplicada fazendo a igualdade entre esses dois pontos na mesma linha de corrente, e dessa forma permite encontrar as variações dessas propriedades nos pontos que a gente deseja. Vou comentar agora um pouco sobre as forças que acontecem no perfil aerodinâmico, né? A gente tem a sustentação, que ela é gerada justamente pelo fluido quando ele toca a parte inicial do perfil aerodinâmico, ele precisa se encontrar na outra parte quase junto para que não gere um vácuo. Só que a parte superior do perfil é maior, é mais comprida do que a parte inferior. Isso faz com que o fluido tenha que passar de uma maneira mais rápida na maneira superior, gerando uma baixa pressão ali e gerando a sustentação. A sustentação ela é dividida em duas forças, a força de sustentação e a força de arrasto. Então, a força de sustentação ela vai levantar o perfil e a força de arrasto vai fazer com que o perfil vá para trás, né, contrário ao sentido do movimento. A força de sustentação ela é contrária do peso, fazendo com que, como eu comentei, o perfil fique acima, né, para casos de aeronaves, para modelos que precisem voar, precisem estar em cima. E o coeficiente, a força de arrasto, na verdade, ela é muito importante para a aplicação do NACA 0010, justamente porque é essa força de arrasto que vai fazer com que as pás da turbina girem, gerando energia. Falando um pouquinho agora sobre os coeficientes de sustentação e o coeficiente de arrasto. O coeficiente de sustentação, que é o que vocês podem ver da área direita, o CL,
ele é uma relação de pressão, de sustentação e da pressão dinâmica, sendo uma função da força de sustentação, do formato da asa e do número de Reynolds, né? Como vocês podem ver ali embaixo, a gente tem um número de Reynolds, né? Não bem definido, porque não é o L, é a área, mas ela fica em função dessa força, desse número de Reynolds e do formato da asa, né? Para conseguir fazer a questão da área. E essa área também que vocês podem observar aí, ela é a área plana, a área planar, compreendida pela envergadura da asa e a corda do perfil. É diferente da área do coeficiente de arrasto, que ela realmente é a área superficial da asa, né, do perfil aerodinâmico que a gente está analisando. Ou também, esse coeficiente de sustentação, ele pode ser determinado colocando certos coeficientes alfa, certos ângulos alfa, né, que os ângulos de ataque. Quanto maior o coeficiente também de sustentação, mais fácil vai ser para o avião ficar, no caso, no ar, ou para também a turbina estar funcionando, né. E o coeficiente de arrasto, ele tem a mesma ideia, né, do caso do coeficiente de sustentação, ele também depende da força, do número de Reynolds e da geometria da asa, só que essa área não seria a área planar, né, essa área ela é realmente a área total do perfil aerodinâmico. Ele é utilizado para medir a resistência de movimentação de um objeto em um meio fluido. Então, esses dois coeficientes é o que a gente vai relacionar depois, juntamente com o ângulo de ataque, para a gente obter os resultados das nossas análises. Agora eu vou passar para o Wolfgang falar um pouquinho sobre a metodologia do nosso trabalho. Bom, agora vamos falar um pouco da metodologia utilizada na nossa análise. Inicialmente, nós utilizamos os dados do perfil NACA 0010, obtidos diretamente do banco de dados da Airfoil Tools. A seguir, fizemos as simulações através do software do XFLR5, que é o software que nós vamos utilizar aqui na nossa análise. Consideramos a simulação para 3 valores de número de Reynolds. Foram eles os valores 100, 200 e 500. E com isso podemos fazer a comparação com os valores obtidos no site da Airfoil Tools. Também nessa nossa simulação no XFLR5, estabelecemos um valor de alfa entre menos 20 e 20 graus, o valor do nosso ângulo de ataque, variando de 1 grau em 1 grau para cada interação realizada. Aqui podemos ver o site da Airfoil Tools, foi onde conseguimos os dados para o perfil aerodinâmico, assim como os dados que estabeleceremos comparação na nossa análise. Vou mostrar aqui alguns dos dados que nós obtivemos para a comparação entre o XFLR5 e o Airfoil Tools. Podemos observar que os valores do Airfoil Tools para a razão CL sobre CD, os valores máximos para essa razão, eles já foram obtidos de forma pronta, não foi feita uma análise, uma simulação específica dele, uma simulação realizada pelo próprio site, pelos próprios produtores do site. E enquanto a única simulação que realmente fizemos aqui para estabelecer a comparação foi utilizando o software XFLR5. Podemos ver ali que para o número de Reynolds de 100.000 há uma diferença em relação ao Airfoil Tools comparando com o XFLR5 de cerca de 7% de erro da nossa simulação em relação aos dados do site. E podemos observar também que para os valores de 200.000 e 500.000 no número de Reynolds, houve uma diferença ainda maior, aproximadamente 20% para 200.000 e cerca de 17% ali para 500.000 no número de Reynolds. Bom, e dado que também essas análises aqui realizadas
Na nossa simulação utilizamos um refino na região específica do ponto de máximo do XFLR5 e esse refino nós fizemos com uma variação do alfa de 2 até 7 graus, variando de 1/10 em 1/10 de grau para cada uma das análises, das interações realizadas. Aqui podemos ver o gráfico do CL sobre CD para o número de Reynolds de 100.000. Estamos aqui apenas comparando como foram os dados da nossa simulação do XFLR5 com a simulação realizada pelo próprio site da F4Tools. Podemos ver que para o número de Reynolds de 100.000, o gráfico ele coincide em um determinado trecho mais próximo do zero, apresentando ali uma pequena diferença, uma pequena oscilação ali em relação ao site da F4Tools. E os pontos de máximo, eles apresentam uma certa distânciazinha, a partir da qual, para valores de alfa maiores, já vai apresentando uma disparidade maior dos seus valores. Já para o número de 200.000, no número de Reynolds, já dá para perceber uma diferença maior entre os números de máximo. E para valores menores ali, mais próximos do zero, uma certa coincidência entre os dois gráficos. Eles vão se representando para valores menores de alfa, mais próximos do zero. E já para o número de Reynolds de 500.000, vemos uma diferença bem mais sensível, tanto para valores maiores de alfa quanto para valores menores, mais próximos do zero. Eles vão coincidir mesmo para valores muito, muito próximos do zero. Então, os dois gráficos já ficam muito distantes um do outro. Bom, o que nós podemos concluir dessa situação? Podemos afirmar que, a partir das análises, esse modelo aerodinâmico de 0010, do NACA 0010, simulado no software XFLR5, ele tem resultados distintos, diferentes ali para o F4Tools em relação à nossa simulação. Estamos tratando aqui, né, claro, apenas do valor da razão entre coeficiente de sustentação e coeficiente de arrasto. E eles vão apresentando maior similaridade para valores menores de Reynolds e também valores menores de alfa dos ângulos de ataque. Ali aproximadamente entre 0,5 graus até 4 graus do ângulo de ataque. Os dois gráficos coincidem até certo ponto. Além disso, também podemos concluir que não é possível afirmarmos que os resultados em cada análise correspondem entre si, e a nossa simulação não necessariamente vai coincidir com o resultado esperado para a realidade. Isso pode ter acontecido não só por erros específicos do software em comparação à realidade, mas também deve-se levar em consideração que o software XFLR5 ele desconsidera o deslocamento da camada de limite, por exemplo, e considera também o escoamento como invícido. E esses resultados, o fato dele não aceitar escoamento turbulento
e, e outros fatores específicos do software, né? Detalhes específicos do software, possa ter impactado de certa forma na diferença entre valores com relação ao Airfoil Tools. Bom, com isso gostaria de agradecer a atenção e um bom dia.